Boa tarde, meninos do nono, beleza? Meninos, eu tinha pedido para vocês fazerem esse exercício aí, ó. Ele te deu um triângulo retângulo, observa o triângulo retângulo aqui, ó, o triângulo A, B, C. Retângulo em A. Todo mundo sabe que triângulo retângulo tem esse ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo, ele tem hipotenusa e os catetos. Mas quem é a hipotenusa? A hipotenusa é onde esse ângulo de 90 aponta, esse biquinho aqui aponta. Nesse caso, esse 3 aqui, ó, é a minha hipotenusa. E esse 5 e esse 12 são chamados de catetos. Cateto, cateto. Tudo bem? Olha o que ele pede. Ele pede 6 coisas. O seno de B, cosseno de B, tangente de B, seno de C, cosseno de C, tangente de C. O que eu fiz? Eu peguei e desenhei 2 vezes o triângulo. Mas tá vendo que são os mesmos, pessoal? Ó, os mesmos. Ó, triângulo retângulo. Né? A minha hipotenusa é esse cara aqui, ó, continua sendo 13, né? Hipotenusa 13. Esse 5 e esse 12 continua sendo os catetos. Então, aqui é o cateto. Deixa eu só sintonizar aqui. Esse aqui é o cateto. Agora, observa. Nesse caso, ele pediu o ângulo C. Então, o ângulo B, desculpa, o ângulo B. Então, eu vou marcar o ângulo B. Eu vou marcar o ângulo B. Então, tá aqui o ângulo B. Em relação ao ângulo B, quem é o cateto oposto? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o que está na frente do ângulo B. Então, nesse caso, tá vendo o ângulo B? Marquei aqui, ó. Nesse caso, o oposto não é o 5. Na frente do ângulo B não é o 5, então esse aqui é o cateto oposto. E esse aqui, o que sobrou, 12, é o cateto adjacente. Tá certo, meninos? Agora, dá uma olhada agora nesse aqui, ó. Ele pede o ângulo C, cosseno de C e tangente de C. Vamos marcar aqui nesse desenho o ângulo C. O ângulo C, pessoal, eu não coloquei aqui, mas o ângulo C tá aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu colocar de preto. ABC. ABC. Nesse caso, ele quer o ângulo C. Observa aqui, ó. Então, aqui o ângulo C agora, ó. Você vai marcar o ângulo C aqui, ó. Tudo bem? Em relação ao ângulo C, quem é o cateto oposto? O cateto oposto, professor, o cateto oposto é 5, você acabou de dizer. Não. O cateto oposto 5 é em relação ao ângulo B. Agora eu quero em relação ao ângulo C. Quem está na frente do ângulo C? Não é o 12, pessoal? Então, nesse ângulo C, o 12, que é o cateto oposto, e o 5 virou cateto adjacente. Então, são diferentes. Então, vamos calcular o que ele pediu. Vamos olhar aqui essa figura para responder essas 3 questões aqui, ó. Essa figura para responder essas 3 questões. Qual é a fórmula do ângulo seno do ângulo B? Não é cateto oposto sobre hipotenusa? Nesse caso, quem é o cateto oposto? Cateto oposto, 5. Hipotenusa, 13. Não dá para simplificar, já respondi a questão. 5 sobre 13. Qual é a forma do cosseno? Você sabe no seu caderno, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente nesse caso? 12. Quem é a hipotenusa? 13. Não dá para simplificar, se der você simplifica. 12 sobre 13 é o cosseno de B. Qual é a forma da tangente de B? Tangente de B, pessoal, não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Não é essa a forma? Eu estou colocando novamente para vocês aqui. Quem é o cateto oposto nesse caso? Não é o 5? Quem é o cateto adjacente nesse caso? Não é o 12? Beleza, meninos? Não dá para simplificar, já é a resposta. Pronto, respondi. Seno de B, 5, 13 avos. Qual é o cosseno de B? 12, 13 avos. E a tangente de B? 5, 12 avos. Agora, dá uma olhada. Ele pede agora em relação ao ângulo C. Tá vendo? É o mesmo desenho. Então, vamos responder agora essas 3 perguntas aqui do ângulo C.
Só um minutinho, deixa eu tirar esse algodãozinho aqui. O ângulo C, pessoal, em relação ao ângulo C. O que é o seno? O seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Não é isso, pessoal? Quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Nesse caso, professor, cateto oposto é 5. Não. Nesse caso, em relação ao C, cateto oposto não é o 12? É 12, pessoal. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa nunca muda, é 13. 12, 13 avos. Qual é a forma do cosseno? Não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Quem é o cateto adjacente nesse caso? Cateto adjacente é 5. Quem é a hipotenusa? 13. 5, 13 avos. Qual é a forma da tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Nesse caso, é 12. Quem é o cateto adjacente? Nesse caso, é 5. Pronto, respondido. Não dá para simplificar. Então tá aí respondido as 6 questões, 6 perguntas que ele fez, tá bom? Se eu mudo o ângulo, pessoal, as respostas vão mudar. Seno de B não deu 5 13avos? Quanto que deu o seno de C? 12 13avos, tá vendo? Beleza, meninos? Então tá aí respondido esse exercício. Se você acertou, coloca um certo. Se você errou, copia do vídeo. Se você não entendeu, volta e assiste novamente o vídeo, beleza? Até o próximo conteúdo.